Olá pessoal, tudo bem? Fábio Dias, engenheiro eletricista. Então pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o conteúdo, né, que vai ser abrangido no nosso e-book. A gente procurou fazer uma sequência bem detalhadazinha do passo a passo de como é o procedimento lá no campo, né? Então, o conteúdo ele obedece justamente essa sequência, certo? Bom, em primeiro lugar vem a introdução, né? A introdução eu conto um pouco da minha história, conto um pouco da minha experiência vivida, né, nessa área, as empresas que eu trabalhei, o período que eu trabalhei nessas empresas e por aí vai. A introdução se refere exatamente um pouco da história, né? Como foi que tudo começou e como foi que eu entrei nessa área, né? Depois eu vou falar um pouco sobre a normatização, que são quais são as principais normas relacionadas com essa área, né? A gente sabe que no setor elétrico tem muitas normas, né? Mas eu vou focar as principais, né? Aqui o eletricista ou eletrotécnico que atua nessa área vai precisar para ter embasamento, né? Para saber falar direitinho, né? E os procedimentos que ele deve seguir. Não só as normas relacionadas que são da ABNT, né? Mas também aquelas normas que são editadas pelas concessionárias, né? Cada estado tem concessionária, cada concessionária tem a sua norma, né? E além das normas da ABNT, o eletricista e o eletrotécnico têm que saber também os procedimentos internos das normas das concessionárias, tá certo? Bom, aí começa tudo. O início de tudo começa na solicitação, né? Se você é funcionário da empresa e atua nessa área trabalhando para a empresa, essa solicitação vai partir do chefe do departamento, do setor, né, pedindo, ou então isso vai partir da sua própria iniciativa, porque já que você é o responsável por aquela área, você sabe, você deve ter um cronograma, né, para você estar sempre acompanhando, revisando, medindo os pontos estratégicos, né, lá na subestação, eu não sei, lá no transformador, no quadro geral de barramento. Isso aí vai depender da empresa de cada um, certo? Se for, por exemplo, uma solicitação de cliente, se você trabalha nas suas horas vagas fazendo esse tipo de atividade, né, aí vai ser a solicitação vindo por algum cliente, alguma pessoa que solicitou o seu serviço, né? A solicitação, quando é na sua empresa, é uma necessidade que você vai perceber, né? Você é responsável por aquela área e você vai estar sempre obedecendo lá seu cronogramazinho, né? Para não ser pego de surpresa. Essas medições são corriqueiras, é natural que você tenha um cronograma para você estar sempre acompanhando como é que estão os circuitos, como é que estão as tensões, como é que estão as correntes, né? Para você conseguir ter tomadas de decisões importantes baseadas nessas grandezas que você vai medir, certo? Bom, quando é serviço para cliente, serviço para terceiro, por um acaso você faz como profissional autônomo, profissional liberal, dependendo do local, você combina lá com o seu cliente, fazer uma visita, programa uma visita inicial, né? Uma inspeção inicial, que a gente chama de visita técnica, né? Inicial, que é justamente para você ver qual é o grau de dificuldade que você vai ter, se você vai precisar entrar na subestação do cliente, se a subestação é aérea, se ela é subestação abrigada, né? Se você vai precisar colocar lá no transformador, se vai precisar subir no poste, ou se é na subestação abrigada e lá dentro você tem acesso à baixa tensão do transformador, ou se vai ter condição de colocar lá no barramento geral, enfim. Essa visita técnica inicial, você vai justamente, né, ver direitinho o que é que vai precisar, qual é o tipo de equipamento, qual é o nível de tensão, isso é importante, né? Você tem que ter cuidado
com a área que você está trabalhando, qual é o nível de tensão. Você sabe que esses locais, dependendo se for uma indústria, se for uma empresa grande, vai ter níveis de tensões elevados e você vai precisar saber qual é o tipo de equipamento que você vai utilizar, o que é que você vai precisar levar, qual é o seu EPI ou EPC, se você trabalhar em dupla, né, com algum parceiro, enfim. Essa visita técnica é justamente para isso. Isso tudo está explicadinho no e-book, você vai entender com tranquilidade, e você que já está acostumado a fazer isso, vai só ajustar mais algumas coisas, né, para fazer da melhor forma possível, certo? Pronto, depois da visita técnica, aí você vai programar a medição propriamente dita, né? Há casos em que, nessa visita técnica, como você é um cara precavido, né, e já anda com seus equipamentos, com suas ferramentas, com seus EPIs, dependendo da distância, né, vale a pena nesse dia da visita técnica você já ir pronto para, quem sabe, se o cliente combinar e concordar, você já adianta e já instala ou já faz as medições, né, necessárias. Para não precisar voltar, dependendo da distância, ter que se deslocar mais uma vez, né? Aí você já vai pronto, você é um profissional, né? Anda com seus equipamentos, com sua ferramenta, você já vai preparado, né? Porque se o cara disser, não, se já der para botar hoje o teste ou fazer as medições, a gente já faz, certo? É preciso, importante saber que, dependendo da indústria, dependendo do cliente, da empresa, você não vai poder fazer essas medições instantâneas, porque muitas vezes a medição instantânea não indica a situação real do cliente, certo? O porquê você vai saber direitinho, no e-book está bem explicadinho, tem várias nuances, várias coisas que permitem ou não você fazer uma medição instantânea, né? Dependendo da hora, dependendo do tipo de cliente, muitas coisas podem não estar funcionando naquele momento, e se você fizer essa medição, não vai ser uma medição verdadeira, né? Você vai ter somente uma ideia, mas aquilo não é real, né? Aquela tensão pode não ser uma tensão constante, pode ter sido uma tensão momentânea, a corrente que você medir pode ser a corrente que não é a corrente com a carga total, não está tudo ligado naquele momento, né? Então é preciso ficar atento nesse detalhe, né? Você muitas vezes a medição de corrente instantânea não vai lhe dar um parâmetro confiável, embasado, para você dar por exemplo, um laudo técnico ao seu cliente se baseando nessa corrente, tá? Então, em alguns casos, é necessário, é muito mais importante que você instale um equipamento registrador de grandezas, e lá no e-book eu me refiro bem direitinho, falo, explico o porquê, e você vai entender bem o que eu estou querendo dizer, certo? Então, o próximo passo seria o dia D propriamente dito, que é quando você vai entrar na subestação para fazer os procedimentos, certo? Então você já vai estar com seus equipamentos EPI, EPC, se você trabalhar em dupla, você já vai sabendo qual é o equipamento que você vai utilizar, para qual tensão, né, para qual nível de isolamento, enfim, certo? Bom, geralmente eu recomendo o seguinte, já que você está fazendo um trabalho, né, principalmente para quem é autônomo, já que você está fazendo um trabalho, está sendo remunerado por esse trabalho, está cobrando por esse trabalho, quando você entrar na subestação, é recomendável que você observe, passe um pente finozinho, observando em que situação se encontra o recinto da subestação, com relação à limpeza. Tem subestações que você entra e está cheio de tranqueira, bicicleta, escada de abrir, balde, uma arruma de tranqueira, e, né, todo mundo sabe que subestação é como se fosse o coração da empresa, mas muitos empresários não entendem isso, né? E muitos gerentes também não entendem. Aí aproveita aquele espaçozinho livre lá da subestação e, não, bate lá, entendeu? E começa a amontoar entulhos, coisas
que não são, né, de uso habitual, pelo contrário, atrapalham na hora da necessidade, da emergência. Às vezes você vai precisar entrar no cubículo da subestação e está cheio de tranqueira na frente. Ou bem você tirar a tranqueira para ter acesso ao cubículo, ou bem você, né, ter o acesso realmente. Né? Então a gente recomenda isso. Por quê? Porque já que você vai fazer um relatório, né, é importante que no relatório você mencione essas coisas, né? Se tem isolador precisando trocar, se o transformador está com vazamento de óleo, essas coisas você aproveita, passa um pente finozinho, né? Porque aí você recomenda no seu relatório. É importante, muitas vezes o dono está lá na diretoria e não está sabendo, né, que tem coisas que estão comprometendo e pondo em risco a vida útil do equipamento ou dos equipamentos da subestação. Então, você como profissional tem que ter a coerência e a responsabilidade de mencionar isso no seu relatório final, né? Porque vai que aconteça alguma coisa por conta daquele problema que você detectou, aí está lá registradozinho no seu relatório, que você viu, você percebeu a gravidade do problema e registrou no seu relatório. Né? Cabe ao gerente, o cliente, tomar as providências para resolver. Tá certo? Bom, é importante, depois que você entra na subestação, você não confiar exatamente nas informações ali daquele pessoal que lhe acompanha, né? Porque você, para entrar na subestação da empresa, vai ser designado uma pessoa para lhe acompanhar. Você não chega lá a toque de caixa e entra, né? Você vai ter que marcar o dia certinho, aquele dia vai ter alguém lhe esperando, essa pessoa vai lhe acompanhar e vai entrar com você. O que é que eu quero dizer com isso? Seus equipamentos, ele tem um nível de isolamento e o que é que acontece? Ele precisa, né, ser utilizado numa tensão, né, compatível para o equipamento que você vai usar. Certo? Geralmente os equipamentos registradores, a referência dele de tensão é fase neutra. Né? Então você precisa saber quanto é essa tensão fase neutra no seu cliente e se está dentro do limite de capacidade do seu equipamento. Porque se for maior do que esse limite, você vai queimar seu equipamento e vai perder seu equipamento de graça. Certo? Então, não é recomendável que você já chegue instalando. Aí você leva um alicate amperímetrozinho, um voltamperímetro, você mede lá a tensão fase neutro, entre fases, para você saber exatamente em que nível de tensão você está trabalhando, ali na baixa tensão, direitinho, para não danificar o seu equipamento. Certo? Então, essas medições preliminares são importantes por isso. E por que você tem que fazer isso? Porque às vezes, por exemplo, digamos que você foi num condomínio, lá na subestação de um condomínio, e o cabo de turma é um cara recente. Aí você vai perguntar, quanto é a tensão aqui? É 127 ou 220. Aí os caras às vezes ficam envergonhados de dizer que não sabe. Aí, não, é 220 ou é 127. Aí você não deve confiar nisso. Você não sabe. Vai que ele diga uma tensão, porque ficou acanhado de dizer que não sabe, né? E você confia nisso e chega lá na hora é outra coisa que pode queimar seu aparelho. Então você faça a mediçãozinha instantânea antes para ter a certeza do que é que você está fazendo. Tá certo? Isso tudo a gente explica no e-book com bem detalhes. Pronto. Depois da medição preliminar, né, você aí vai instalar o seu registrador de grandezas elétricas. Eu insisto e bato bem nessa tecla, né? Existem registradores com preço bem em conta no mercado, né? Já que você vai dar um laudo técnico, uma coisa séria, de responsabilidade, o ideal é que você não confie apenas na medição instantânea, né? A não ser que você combine lá com o pessoal da empresa que você vai fazer uma medição instantânea e nesse horário que você vai fazer,
você precisa ter certeza que está todos os equipamentos de fato ligados na empresa. Porque senão você vai ter medições falsas que não são verdadeiras e você não vai poder, né, se basear nesses valores para fazer o seu relatório, tá certo? É por isso que a recomendação para o caso de laudos técnicos, relatórios, coisas sérias e importantes, é que você deixe o registrador lá, por 2, 3 dias, uma semana. Isso tudo você combina com o cliente, né? Você vai cobrar pelo seu serviço de acordo com o tempo que o seu aparelho passou lá no cliente, né? Eu tenho uma planilhazinha bem legal, que eu vou até fornecer depois para vocês, que é para vocês estimarem, né? Calcularem o seu orçamento, incluindo todas as variáveis possíveis, né, dessa sua atividade, né? Aí você vai incluir o número de dias que seu aparelho vai passar instalando, certo? Pronto. Conforme seja o prazo que você determinou lá com o seu cliente, quantos dias, 3 dias, uma semana é suficiente. Tem clientes que 24 horas é suficiente, que ele trabalha a plena carga, é aquilo mesmo constante a vida toda. Então, você pegando aquela curva de carga de um dia é suficiente já para o seu relatório, né? Mas tem clientes que têm paradas de produção, ou tem equipamentos que trabalham a determinado dia da semana, enfim, tem sazonalidade, tem coisas assim que você precisa deixar o equipamento por um período maior, para você ver essa curva de carga por um período maior, porque você precisa do pico máximo, né? Que é nesse horário de pico máximo que vai ser a demanda mais alta, onde serão registradas as maiores correntes do período que o teste ficou instalado, tá certo? E é com relação a essas correntes que você vai dizer com certeza a demanda, a carga instalada do cliente, tá certo? É por isso que o registrador de grandezas é mais confiável do que a medição instantânea, né? A não ser que você combine com o cliente que você precisa pegar essa corrente do pico máximo, da demanda máxima, num dia em que todos os equipamentos estejam realmente ligados. Tá certo? Pronto. Instalou o teste, programou qual dia que vai tirar, aí naquele dia certinho você vai retirar. Você agenda direitinho para não perder a viagem, né? Vai ter que ter alguém lá esperando para entrar, para abrir a subestação, né? Para poder você retirar o aparelho. É importante frisar que seu aparelho é um aparelho de um custo razoável e você precisa ter um documentozinho para o cara lá assinar no dia que você instala e a hora, e no dia que você retira, né? Porque esse documentozinho é um comprovante que você realmente instalou naquele dia e tirou naquele dia, e é de responsabilidade da empresa enquanto seu aparelho está lá dentro instalado. Ela que vai ter que preservar pelo seu aparelho, né? Vai ter que cuidar para que quando você for buscar ele esteja lá realmente, né? Isso é importante, certo? Pronto. De posse do aparelho, o aparelho foi programado, né? Ele tem lá uma memória de massa. Você agora vai fazer a análise dos registros que foram armazenados. E com esses registros, geralmente os aparelhos registradores vêm com software apropriado, né? Aí você agora vai trazer para o seu escritório, vai descarregar no computador e fazer as análises, certo? Com essas análises, você vai ver as curvas de tensão, as curvas de corrente, todas as grandezas que foram parametrizadas no aparelho vão estar lá, certo? O que eu utilizo, ele mede tensão fase neutra, tensão nas 3 fases, corrente, potência ativa, potência reativa, fator de potência, a harmônica de tensão nas 3 fases, a harmônica de corrente nas 3 fases, certo? Eu geralmente parametrizo ele todinho, com todas as grandezas, porque já que eu estou indo lá no cliente, eu aproveito e pego tudo.
Já pensou na hora do seu relatório, você vê, oh meu Deus, eu devia ter pego outra grandeza que eu não peguei. Aí para evitar isso, mesmo que muitas coisas eu não utilize, né, daquelas grandezas que foram medidas, mas eu configuro no aparelho direitinho, né, para não acontecer de você depois se lembrar que tinha que ter programado e não programou. Aí eu deixo ele para registrar tudo, certo? Pronto. Aí o que é que acontece? Lá no e-book, né, quando termina essa parte que você instala, retira, descarrega o aparelho e agora vai fazer as análises, é agora que surgem os macetes que eu me refiro, que são aquelas dicas importantes, né, que você só adquire ao longo da experiência, né, ao longo do convívio, né, do seu dia a dia, aquelas coisinhas que você, esse jeitinho é melhor, isso aqui, coisas que você vai aprendendo também, vai descobrindo e que são relevantes e importantes para essa atividade, né? Então, aí começa a parte lá no e-book, né? Que é onde eu dou esses macetezinhos exclusivos, né? Para os amigos leitores, né? Então é isso, pessoal. Hoje eu resolvi só fazer esse bate-papozinho, dando uma ideia mais ou menos do conteúdo do e-book, tá certo? Eu estou aqui à disposição de vocês. Qualquer coisa vocês podem perguntar, podem passar eu vou colocar na descrição desse vídeo meu WhatsApp também, não tem problema, se quiser mandar alguma mensagenzinha. Aí no vídeo lá embaixo vocês podem fazer um comentáriozinho, né? Me ajudem, curtam, compartilhem, se inscrevam. Esse canal é novo, começou agora recente e eu vou na medida do possível, é um compromisso meu, eu já sou aposentado, faço ainda de forma autônoma, tá? Eu não parei completamente, continuo na minha atividade como autônomo, como profissional liberal, mas agora eu resolvi abrir o jogo, né? Contar esses macetes de forma tranquila, bem legal para os eletricistas, para os eletrotécnicos que estão entrando nessa área, tá bom? Então, fique ligado, não esqueçam o lançamento do e-book, né? E brevemente a gente se vê por aqui, tá? Um abraço.